quando a gente está falando, o celular, ele realmente está captando dados o tempo inteiro ou não? Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e tá começando mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente tem a alegria de receber uma pessoa incrível pra gente poder falar sobre inteligência artificial, sobre o futuro da tecnologia do mundo. Ele que é gerente geral da IBM América Latina, uma das 20 maiores empresas e mais valiosas do mundo. A IBM que é hoje a maior desenvolvedora de inteligência artificial do mundo. Senhoras e senhores, me ajudem a receber Tony Martins! Ó, Thiagão, prazer estar aqui com você. Eu sei que você gosta muito de esporte, já perdi algumas vezes no squash pra você, eu não lembro da vez que eu ganhei. Quais são os esportes assim que você mais gosta de praticar e por que você gosta tanto de esporte? De onde veio essa questão do esporte assim na sua vida? Olha, veio de muito novo, né? Eu comecei a jogar futebol, quase me profissionalizei, passei quase 15 anos. Ou seja, a IBM por pouco não te perde pro São Paulo. Pro Fluminense. Sou como um bom carioca. Eu sou vascaíno, mas joguei sempre toda a minha vida no Fluminense. E sempre tive muita proximidade, então, do esporte, né? De competição, a disciplina, o dia a dia, né? A viver times, os jogos, as disputas. E quando eu decidi, né? Eu tive que decidir entre faculdade, né? E o mundo corporativo e o futebol, eu decidi que eu ia fazer vários outros esportes que eu tinha vontade, mas na época, como você tinha os estudos, né? Uhum. A competição, os treinos, e que eu não conseguia. E aí eu comecei a fazer tênis, squash, gostava de pegar onda, depois fazer wakeboard, vôlei, futevôlei. Então hoje eu faço de tudo um pouco, não posso dizer que sou bom em nada, mas eu gosto muito de esporte, acho que ele te traz uma vitalidade, né? Te traz um convívio saudável, te faz mais disciplinado, te faz mais colaborativo e desde então eu faço isso no meu dia a dia. Porque assim, querendo ou não, viver em alta performance não é simples, não é óbvio, nem automático, né? Então, você tem algum super hábito que você considera falar, cara, esse super hábito, essa coisa que eu faço todos os dias garante que eu vou ter um super dia? Olha, falando de hábito, eu gosto muito de natureza, então eu procuro sempre associar natureza com meditação. E, sobretudo, intensifiquei durante a pandemia que meditação, ela te ajuda muito, né? Cara, eu fiquei impressionado com esse negócio de meditação. Me falaram, eu acho que o medito deve fazer o quê? Uns 2 anos. Eu não achava que, você vai ficar parado, quieto e vai mudar a tua vida. Ah, não, você vai parou, ficou quietinho, não falou nada com ninguém. E é impressionante. Eu achava que meditação era a gente não pensar em nada, né? Mas independente dos pensamentos que vierem, você tá consciente, presente junto com eles, né? Meditação eu acho que caminha muito junto da respiração, né? De você estar tentando buscar o seu centro. Então, eu gosto muito de fazer meditação. O hábito que eu tenho também é fazer pelo menos uma refeição com a minha família, né? Minha esposa, meus filhos. Isso me traz equilíbrio, faz me conectar cada vez mais Todos com os eles. dias vocês têm pelo menos uma refeição junto? Isso. A gente tenta fazer pelo menos uma refeição junta. E nos fins de semana, eu adoro um vinho, né? Um vinho com os amigos. Então, bate-papo. Esses são 3 hábitos que eu tento cultivar no meu dia a dia. Vai lá, falando de vinho, você acha que tem um horário pra tomar vinho? Você acha que tem um ritual do vinho? Você tem esse ritual do vinho ou não? Olha, eu acho que, sobretudo nos fins de semana, né? Elas trazem um pouco de agregação, né? De você estar solto, podendo trocar conversa fora, podendo se aproximar, né, e se conectar com as pessoas. Então, para mim, eu gosto mais à noite, né, e como eu falei, nos fins de semana. Uma vez a gente estava jogando tênis, um pouquinho depois do começo da pandemia, acho que talvez uns 3, 4 meses depois do começo da pandemia, você começou a falar sobre a evolução que o mundo teve depois da pandemia, ou seja, basicamente a pandemia fez o nosso mundo fazer um supletivo em várias áreas, assim. Na tua visão, quais foram essas áreas do nosso mundo que tiveram que acelerar, ou talvez o padrão de comportamento? O que mudou no nosso mundo em tempo recorde por conta do coronavírus, na tua visão? Olha, a fluência no mundo digital e o mundo que forçosamente se transformou em um mundo híbrido, né? A gente tinha muita coisa do digital e do físico. Com a pandemia, todo mundo precisou se conectar e se virar e usar a tecnologia a seu favor para poder vender, para poder interagir, para poder se educar, para poder fazer tarefas do dia a dia, né? Ir ao banco,
banco. Essa pandemia, ela fez com que que levaria 2, 3 anos, acontecesse em 6 meses, né? E isso foi muito viabilizado por 3 grandes vetores de tecnologia, eu costumo dizer. Primeiro, a maturidade e o avanço computacional, né? Através da cloud, né? Hoje você tem a cloud pública, a cloud privada, você tem o que a gente chama de edge computing, você tem capacidade computacional ilimitada. Também, nesse vetor de capacidade computacional, você tem o que a gente chama de computação quântica surgindo, né? E surgindo de maneira muito acelerada. A computação quântica, ela vai transformar tudo que a gente conhece sobre tecnologia, sobretudo em 4 grandes fundamentos computacionais. Tudo que tem a ver com simulação, tudo que tem a ver com otimização, com o que a gente chama de machine learning, que é treinamento em padrões. Ensinar a máquina. Isso, para você ensinar a máquina e criptografia. Você falou sobre essa questão da capacidade computacional. Capacidade computacional, em tese, ou seja, o mundo precisou evoluir e em outras eras não teriam computadores suficientes para processar tudo que o mundo fosse fazer. Exatamente. Então, a evolução dessa capacidade computacional, ela vem ao longo do tempo e se acelerou muito nos últimos anos. O segundo grande vetor é o que a gente chama de tecnologias exponenciais. O pessoal gosta muito de falar sensorização, toda a parte de hiperautomação, analítica avançada, que tem como protagonista central a inteligência artificial, que conecta tudo isso e gera uma capacidade de você entender o seu mundo à volta e ser muito mais assertivo, muito mais personalizado, muito mais diferenciado e muito mais eficiente. E o terceiro grande vetor é a conectividade, né? Hoje a gente tem muito mais conectividade, você tem muito mais velocidade. 5G vindo aí, 5G vindo aí. Então, esses 3 grandes vetores, isso associado a uma geração que já nasce com DNA digital e, conta da pandemia, todas as outras gerações muito mais fluentes em tecnologia, a gente vê o que a gente vê hoje, né? Um mundo muito mais colaborativo, um mundo muito mais hiperconectado, um mundo muito mais digital, onde você tem a tecnologia como elemento central nas relações entre pessoas, empresas e governos. Fluência em tecnologia. É engraçado isso, né? A gente vê as crianças hoje, menino de 2 anos, você dá um iPad na mão dele, ele baixa o aplicativo que você quiser, se você pedir pra ele, talvez falar, você não formata meu celular, que entrou um vírus, um menino de 2 anos formata pra você. Essa fluência em tecnologia é uma coisa muito louca, né? Acho que talvez as pessoas dessa nova geração, acho que tem coisas que estão presentes que talvez elas nem prestaram atenção que estão presentes. A IBM hoje é um monstro em inteligência artificial hoje, né? Em tecnologia, um monstro de tecnologia. Grandes empresas da tecnologia nasceram por conta dela. Quais são coisas que tem inteligência artificial? A gente tá usando inteligência artificial e nem se ligou que isso tá acontecendo já. Olha, eu te diria que essa geração, ela já nasce com DNA digital, mas hoje todas as gerações, elas se aproveitam e são mais fluentes em tecnologia, né? E quando você fala desse avanço e da inteligência artificial no centro dessa revolução, eu vou fazer antes um paralelo, né? Eu me lembro, voltando 20, 30 anos atrás, quando a gente falava de internet, era algo muito específico, né? Você começava com os internet bankings, você tinha, né? Começava com os e-mails, colaboração, com o início do e-commerce. E, de repente, a gente se viu usando a internet para tudo, né? A internet se popularizou. As aplicações nas empresas, milhares e milhares de aplicações, desde o supply chain, passando para a experiência do cliente, comércio, comunicação, colaboração. O que é supply chain? Supply chain é toda a cadeia de suprimento, né? Como você maneja a tua cadeia de suprimento. Então, você é uma empresa de varejo, você tem todos os seus fornecedores e como você se conecta com esses fornecedores. No passado, isso era de uma forma dos processos muito mais específica. Hoje, você com a internet popularizou tudo isso. Depois, você teve a onda da mobilidade, né? Você começou com as primeiras aplicações móveis, mobile banking, né? Você olhava os teus e-mails lá pelo dispositivo móvel, começava as primeiras apps. Hoje você tem isso popularizado, né? E você hoje usa quase que o teu celular é uma extensão do seu corpo, né? Uma extensão do seu cérebro. Total, a mesma coisa total. Está começando a acontecer com a inteligência artificial. A gente tem um ponto de vista que as empresas vão ser empresas cognitivas. E hoje, quando você comentou, né? A gente já vê a inteligência artificial, ela
presente muito no nosso dia a dia sem a gente perceber. Então, quando você muitas vezes liga para as empresas, né, quem ajuda o atendente é a inteligência artificial, que ela te conhece e te ajuda o atendente a saber o que você está precisando. Em muitos veículos hoje você não tem um manual. Quando você fala do manual, que era algo básico para entender o que está acontecendo no seu carro, hoje o que a gente chama de manual cognitivo, né? Você já conversa com o carro e o que está por trás dessa conversa sua com o carro é a inteligência artificial. A mesma coisa quando você vai para centros médicos, né? Os médicos, muitos deles são apoiados, né, pela inteligência artificial. Durante a Covid, a gente teve a felicidade de trabalhar e criar com um dos nossos parceiros o enfermeiro virtual, que na verdade era uma inteligência artificial que ajudava as pessoas... Enfermeiro virtual? Isso, que ajudava as pessoas a entender um pouco o que elas estavam sentindo e se aquilo era realmente um sintoma que fazia com que ela tivesse que ir aos centros médicos, né? Um dos grandes objetivos era diminuir, né, o fluxo de pessoas nas ruas e o fluxo de pessoas nos centros médicos. Ele foi um enfermeiro virtual e ele ajudou muito a várias pessoas a entender, tomar as primeiras medidas de acordo com os sintomas que elas estavam sentindo. Então, hoje a inteligência... enfermeiro virtual. Hoje a inteligência artificial, você vai em todas as indústrias, inclusive no nosso dia a dia, ela está presente sem a gente perceber. Quais são aplicações, aplicativos, coisas que a gente usa que tem inteligência artificial no celular e a gente não percebeu? Ou celular é inteligência artificial? Não sei, talvez desculpa a minha ignorância da inteligência artificial, porque a gente só usa tecnologia, né? Fala, quando você desbloqueia a tela do seu celular é inteligência artificial. Ah, não, isso é só uma automação. Onde é que a gente usa inteligência artificial no celular, por exemplo, coisa simples e a gente não percebeu? Quando a gente fala de inteligência artificial, ela é um conceito muito amplo. Você tem capacidade de reconhecimento facial, entendimento de fala, capacidades cognitivas, linguagem de máquina. Então, quando você acessa um aplicativo do banco, também muitas vezes você tem inteligência artificial embutida para reconhecer quem é que está do outro lado da linha, quem é o cliente, quais são suas preferências, para você recomendar uma determinada solução, determinado produto. Isso você tem inteligência artificial embutida. Muitas vezes, quando você se relaciona com algum varejista e você fazer uma compra de um produto, você também usa inteligência artificial, por exemplo, para a definição da melhor rota logística de entrega daquele produto. Nós temos vários parceiros que usam o Watson, né? Nossa plataforma é o Watson, líder de mercado, muito reconhecido. É o nome do dono da IBM, né? Fundador da IBM. E ela foi a primeira inteligência artificial aqui que a gente lançou no Brasil. Hoje ela é líder absoluta e muitos dos bancos, varejistas, empresas de telecom, quando você vai e chama, né, e faz um chat com uma empresa de telecom, você tem inteligência artificial embutida. Quando você vai, como eu falei, num centro médico fazer um agendamento, você tem inteligência artificial ajudando nesse agendamento. Então, a inteligência artificial, nas suas múltiplas capacidades, você tem hoje de uma forma pervasiva nas empresas. E a nossa visão e ponto de vista para o mercado corporativo é que as empresas do futuro, elas vão ser empresas virtuais, híbridas, onde elas têm a jornada do mundo físico e digital de forma transparente e vivendo uma com a outra. E empresas cognitivas, onde elas vão ter a inteligência artificial pervasiva. Assim como elas têm hoje a internet de forma pervasiva nos seus múltiplos processos, sistemas, múltiplos níveis organizacionais, assim como essas empresas têm a mobilidade também pervasiva, elas vão ter a inteligência artificial pervasiva em todos os seus processos de negócio, desde o atendimento, passando para toda a parte das aplicações que são core do seu negócio, até as áreas de suporte. E isso vai trazer muito mais eficiência, vai trazer muito mais qualidade no atendimento, qualidade na criação e desenvolvimento de produtos. Tony, se a gente fosse, por exemplo, definir a inteligência artificial, ela seria basicamente a capacidade da máquina aprender? Eu diria que a inteligência artificial, ela tem, como eu falei, nas capacidades, a primeira são os sensores, né? Ela tem a capacidade de absorver conhecimento das suas diversas formas, dados estruturados, não estruturados, voz, imagem. Então, essas capacidades, que são quase capacidades humanas, a inteligência artificial tem essa capacidade. Então, ela tem o visual recognition, que é reconhecimento visual. Ou seja, como se fosse um olho. Resumindo, sim, a gente deu o olho pra máquina e ela observa as coisas e vai aprendendo. Isso, ela observa e consegue entender e digerir o que ela está observando. E aí a segunda grande capacidade é capacidade de aprendizado, né? E aprendizado de múltiplas formas. Você pode ensinar, ela pode ingerir documentos.
ela pode ingerir imagem. Ela pode ler, por exemplo, coloca um banco de documentos, ela vai ler todos os documentos e identificar padrões, por exemplo. Isso. Todas as vezes que acontece tal coisa, a máquina tem a capacidade de ter ideias também ou não? Ela te dá, ou ela só te dá as informações, ou ela tem insights também? Então, ela consegue reconhecer, a gente falou, ela consegue interpretar e absorver conhecimento de múltiplas formas, ela consegue, através disso, fazer sinapses de uma forma, né, muito mais... Você ligar pontos. Ampla, que são desligar pontos. Caramba. Trazer insights, que são ideias. E consegue interagir, que é o mais legal. A gente tem um projeto que é muito conhecido, o projeto Debatedor, onde a máquina ela consegue, através de adquirir múltiplos conhecimentos, ela consegue debater com você sobre qualquer tipo de assunto. E de uma forma ampla e profunda. Cara, parece que eu tô vivendo num filme. Parece que eu entrei dentro do filme aqui. Talvez pra você que tá muito ligado dentro desse universo, é muito comum, talvez, pensar em tudo isso, né? Mas pensando assim, na capilaridade das coisas, pensando na pessoa que tá lá na ponta desse serviço, tá lá na ponta dessas coisas. As pessoas, elas não imaginam pra onde a tecnologia tá indo, né? Então pensar que talvez daqui uns tempos o serviço do advogado não vai ser tão necessário mais, pensando que a máquina pode processar tudo isso. Vai precisar de um juiz no futuro? Ou talvez o computador vai identificar quem tá mentindo, quem que não tá? A gente entende que a inteligência artificial ela vem não para substituir o ser humano, mas para aumentar as capacidades do ser humano. Então, quando você falou do advogado, a gente vai ter uma inteligência artificial que vai ajudar o advogado a entender os detalhes daquela causa. Caraca. Entender para aquela causa quais são os elementos principais que ele tem que se aprofundar para criar uma tese que seja a tese mais assertiva. Então, a gente acredita muito nessa interação homem-máquina, amplificando as nossas capacidades, muito mais do que a máquina substituindo o ser humano. Agora, isso vai exigir, que as pessoas se capacitem cada vez mais. Então, a gente acredita muito nesse aprendizado contínuo. Então, todos nós vamos ter que nos capacitar e a gente acredita nesse conceito de aprendizado ao longo de toda a sua vida, né, profissional e pessoal. Segundo, a gente acredita que todos nós vamos ter que ter muito mais fluência em tecnologia. Eu me lembro lá, né, no início da globalização, você precisava aprender idiomas, você precisava aprender culturas diferentes. Por quê? Você já não estava mais no seu estado ou seu país, você tinha influência pessoal e profissional do mundo todo, porque com a globalização, essas informações, produtos, serviços, competidores, chegavam de todas as partes do mundo. Com a tecnologia, você também vai ter que ter mais fluência, né, nas dimensões de tecnologia. Isso não quer dizer que você tem que ser um programador, tem que ser um profundo conhecedor de tecnologia, mas você vai ter que ter mais fluência em tecnologia para interagir nesse mundo que vai ser um mundo mais digital e um mundo mais conectado e híbrido. Ou seja, o cara não vai precisar saber desenvolver, mas pelo menos entender o que cada coisa faz, né? Para explorar saber ler a coisa, né? Eu digo que nós, seres humanos, empresas e governos, vamos ter que ser muito mais fluentes em tecnologia, porque a tecnologia vai ser mais intensiva nos nossos dia a dias, nas nossas interações, nas nossas profissões. E eu diria também que vamos ter cada vez mais tecnologia embarcada no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje, como eu falei, né? A gente já tem hoje a tecnologia como extensão do nosso corpo. E cada vez isso vai ser mais presente. Assim como tecnologias como extensão das nossas empresas e extensão dos nossos governos. Surreal pensar no futuro desse jeito, né? Agora, antes da gente entrar numa parte mais profunda, assim, sobre negócio, a influência da tecnologia nos negócios e tudo mais, mas uma pergunta polêmica. Dessa vez você, Thiago, pergunta polêmica? Não, mas não pra você, tá? É uma pergunta polêmica no mundo. Quando a gente está falando, o celular realmente tá... Porque assim, corre o rumor de que o nosso celular tá ouvindo 100% do que a gente diz, né? Por exemplo, eu já vi vídeos, por exemplo, do Mark Zuckerberg, por exemplo, um vídeo dele tampando a câmera do celular dele, assim, com um esparadrapozinho na câmera do celular dele. E aí, o celular, você acha que ele realmente tá captando dados o tempo inteiro ou não? Ou só quando a gente dá autorização pra ele captar esses dados? A gente fala, pô, Siri, faça tal coisa pra mim, ou Alexa, faça tal coisa pra mim. Você acha que ela só começa a trabalhar a partir desse momento, ou você acha que a inteligência, ela tá, os celulares ou os dispositivos, eles estão captando dados o tempo inteiro? Olha, essa tua pergunta, ela me remete a 3 conceitos fundamentais para a expansão desse mundo digital. Faz sentido o que eu falei, não? Faz todo sentido. Primeiro, ética.
né? Você precisa cada vez mais, num mundo conectado, aberto, híbrido, né, e dependente da tecnologia, você precisa garantir que as empresas, né, os grandes jogadores nesse mundo de tecnologia tenham códigos de ética, né, muito claros e bem definidos, e que a tecnologia que seja definida e criada para o futuro, ela tenha uma base ética muito forte. Segundo, transparência. Imagina que parte do nosso dia a dia, das nossas decisões, mais simples até as mais complexas, vão ser influenciadas pela tecnologia. Nós precisamos ter transparência nesses algoritmos, transparência e rastreabilidade. Então, esse segundo conceito de transparência e rastreabilidade na inteligência artificial, nos algoritmos, no processo decisório, vai ser fundamental. Tanto é que nossa inteligência artificial, nossa plataforma Watson, ela tem já esse conceito de transparência nos algoritmos já bem definido. Então, você consegue questionar a inteligência artificial, qual foi o processo e o mecanismo de decisão que foi tomado. E o terceiro, inclusão, né? Você precisa garantir que todas as parcelas da sociedade estejam representadas nessa inteligência virtual que a gente vai criar. A gente não pode, né, concordar que você vai treinar uma inteligência artificial só para uma percentual específico da população. A gente acredita que se a gente evolui nesses três conceitos, que a gente vai ter um mundo digital responsável, transparente e que ele vai efetivamente trazer a eficiência que a gente precisa, mas sem nenhum bias, né? Ou eliminando o máximo possível os bias. Pô, show de bola, porque a gente sempre fica pensando sobre isso, né? Na evolução, eu acho que todo mundo deve pensar sobre isso. Porque os filmes, eles mostram muito isso, né? A mídia mostra muito isso, que a tecnologia ela é algo surreal, incrível, só que daí os roteiristas, eles começam a romantizar no futuro ou exagerar nesse futuro como as coisas, a dominação das máquinas, e isso, e aquilo, outro e tudo mais, né? E entender, por exemplo, agora tem a lei da LGPD, que com a proteção de dados e tudo mais. Então, a gente saber dessa ética nesse mundo tecnológico, onde, não, realmente o celular, ele tem autorização para ouvir a sua voz, mas a gente vai até esse ponto, né? A gente tem autorização para fazer tal coisa, mas a gente não cruza essa linha, né? Então, saber que as empresas têm essa responsabilidade com a gente, né? Eu acho que é muito importante. Agora, pensando no mundo dos negócios, né? Vamos falar do mundo dos negócios. Quais são coisas que os negócios brasileiros têm que se atentar se eles quiserem continuar no jogo, por exemplo? Então, assim, por exemplo, eu sei que outros países, como a gente pega Israel, Estados Unidos, são países que estão se desenvolvendo numa velocidade tecnológica, assim, gigantesca, né? Quais são coisas que você acha que os empresários brasileiros têm que estar ligados, que isso já começou em outros países, ou essa é uma nova onda, porque quem não se atentar para isso vai ficar apurado em cima disso? O primeiro grande elemento é o que a gente falou, fluência em tecnologia, né? Hoje os modelos de negócio, né, mudam o tempo todo, evoluem com uma influência muito forte da tecnologia. Então, esse conhecimento da tecnologia, o que você pode fazer com a tecnologia para se diferenciar, para estar mais próximo do seu cliente final, para entender os movimentos de mercado, esse é um elemento, eu diria que o primeiro elemento é um elemento fundamental. Então, o segundo elemento é o empreendedorismo, né? E nós sabemos que o brasileiro é muito criativo, né? E temos uma capacidade empreendedora. Agora, garantir que todos os nossos colaboradores tenham esse mindset, né, empreendedor, é fundamental. Por quê? A mudança acelerada é a única constante no mundo que a gente vai, que é o mundo intensivo em tecnologia. Então, não basta só o fundador, né, o presidente, os diretores serem empreendedores. Você precisa garantir que seus colaboradores e a sua empresa, o seu DNA, a sua cultura, ela seja uma cultura de empreendedorismo muito forte. O terceiro, o aprendizado contínuo. Você possibilitar o conhecimento de novas áreas, de novos negócios. Por quê? Para toda empresa. Porque o mundo, como eu falei, muda muito, né? E só o conhecimento, a gente vive uma sociedade do conhecimento, e o conhecimento pervasivo por toda a organização, ele vai fazer com que você efetivamente eleve a qualidade da sua operação, eleve a qualidade dos seus produtos e do seu negócio. E por fim, eu diria que é você tentar usar toda essa evolução tecnológica, né, e sobretudo a inteligência artificial, como um elemento de diferenciação. A gente vê hoje, a todo momento, você criando novas jornadas com seus clientes, criando novos produtos, criando novos
rotas de entrega desses produtos e serviços, criando um mundo que seja cada vez mais híbrido, conveniente, personalizado, individualizado. Isso essa evolução tecnológica possibilita, né? Ultra individualização, ultra personalização, ultra conveniência. Caraca, foi quase um MBA. Você falou em 2 minutos, foi quase um MBA. Porque só começando da parte ali onde você falou sobre colaboradores com mentalidade empreendedora, né? Ainda mais nessa onda de pandemia que a gente teve. As empresas já não podem ter todos os colaboradores dentro da empresa. Quando a gente precisa delegar coisas, acompanhar métricas, resultados, o colaborador tá ali do teu ladinho. É simples metrificar e medir tudo, né? A gente mede pelo movimento, né? Olha aí, vê se a mão dele tá trabalhando, olha pra tela do computador. O empresário normal é assim, né? Dá uma olhadinha de canto, vê a câmera, dá uma olhadinha, tá tudo sob controle, né? Aí, talvez, tem empresas que monitoram, que eles veem, né? Do próprio computador, mas aí, colocou todo mundo em casa. Você já não tem uma câmera, fala, vamos colocar uma babá eletrônica na casa de todos os colaboradores pra gente poder acompanhar o que tá rolando. Se você não tem colaboradores com essa mentalidade empreendedora, ou seja, o cara que tá engajado lá em casa, fala, não, eu tenho automotivação. Eu acordo 8 horas da manhã, bora lá, vamos quebrar tudo, tô no jogo, vamos pra cima, entendeu? Então, colaboradores que não têm essa mentalidade, com certeza eles vão ficar pra trás, né? As empresas não preferem eles mais. Isso remete muito à liderança, né, Thiago? Você precisa hoje de uma liderança que seja mais inclusiva, mais inspiradora, mais aberta e colaborativa. Se você consegue ter esse nível de liderança nos diversos níveis da sua empresa, independente do tamanho da empresa, você consegue colaboradores mais engajados com a sua causa, né? As pessoas querem um porquê agora, né? Isso, pertencer, com mais propósito, com mais senso de pertinência. E esse senso de pertinência, propósito e inspiração faz com que eles trabalhem com um senso de empreendedorismo, né? Com um senso de dono muito maior. E parece que não, mas isso faz toda a diferença para que você tenha uma empresa mais criativa, uma empresa mais eficiente, uma empresa mais aberta ao novo, uma empresa mais rápida que responde aos movimentos de mercado muito mais rapidamente. Agora, de novo, isso faz com que a administração e gestão clássica tenha que ser repensada de forma profunda, né? Nós, sobretudo da minha geração, fomos criados no modelo processual, hierárquico, muito focado em silos, né? Você tem lá a área de compras, a área de finanças, a área de vendas. Hoje é tudo muito mais junto e misturado, né? E você tem a tecnologia viabilizando essa organização que é mais horizontal. Mas para isso você precisa dessa liderança que ela seja menos comando e controle e muito mais inspiração, muito mais próxima. Parece simples falar, mas é difícil fazer. É impressionante a gente pensar sobre isso aí que você falou, sobre como os tempos mudaram, né? A gente tá até falando sobre essa nova geração, os filhos que estão nascendo agora, eles têm mais esse senso de eu posso escolher. Antigamente, quando o seu pai falava assim, não vai pra tal lugar, você ficava quieto na sua coada ali, não vou, você não vai sair, e ficava ali. Hoje fala assim, não vai. Por que eu não posso ir? Pô, mas eu acabei de receber uma mensagem no celular aqui falando o porquê disso, olha. Pais que sabe, então, hoje as pessoas se perguntam mais o porquê das coisas, até porque o celular tá sugerindo novos porquês. Então a gente tem muito mais informação. Não quer dizer que elas estão 100% corretas, mas a quantidade de informação que a gente tem hoje é uma geração que questiona muito mais, né? Hoje a gente tá vivendo literalmente a era do porquê. Então, se o colaborador, se o próprio empresário, se as pessoas não entendem o porquê da coisa, ela fica obsoleta, ela perde o sentido. Eu tenho uma barra de ouro. Tá, mas por que eu quero essa barra de ouro? Não, tem essa... Olha que super coisa, mas por quê? Olha que empresa incrível. Não, a gente tem o melhor sofá, a melhor cadeira, a gente tem sala de jogos, a gente tem por exemplo, full service, né? Tem a cozinha 24 horas para os colaboradores. Tá, mas qual que é o objetivo? O que vocês estão perseguindo? Vocês querem chegar aonde? Porque a gente percebe que até empresas onde oferecem tudo pro colaborador já não é mais suficiente se ele não tem um grande porquê para fazer parte disso tudo, né? E esse grande porquê, ele tem a ver com, primeiro, o propósito da empresa, né? Qual é o seu propósito, né? E que isso seja claramente comunicado para toda a força de trabalho. Segundo, inclusão. Então, essa nova geração, né? E o que é bonito de se ver é uma geração mais inclusiva, que se preocupa com causas importantes. E o terceiro, o que é uma palavra que está em moda muito, que é responsabilidade social e ambiental, né? O que a gente chama o famoso ESG. Quer dizer, como você realmente se preocupa em melhorar o seu entorno, né? Seja ele a sua comunidade, o seu estado, o seu país. Você ter líderes que realmente que se engajem com essas causas, faz toda a diferença, né? Nós, na IBM, temos uma área específica que ajuda todos os nossos líderes a se engajar
efetivamente em causas que possam melhorar o nosso entorno, né? Melhorar, criar um ambiente mais inclusivo e diverso e aberto para todas as representações da sociedade. Cara, é top demais pensar nisso, né? Por exemplo, você falou que a IBM, ela faz com que, ela promove isso, né? Fazer com que os líderes realmente estejam... Não, você não está só liderando a equipe, você precisa realmente estar envolvido com uma causa maior. Sem dúvida, isso é... Tem que ser genuíno, né? Tem que ser levado nas nossas avaliações, né? Tema de inclusão e responsabilidade social. Um tema que me dá muito orgulho durante a pandemia foi, na Tutóia, a gente criar o nosso rooftop, né? O nosso rooftop, a gente criou uma horta no nosso último andar da Tutóia, onde a gente trouxe uma ONG especializada em criar os jardins verticais e a gente e também que trazia famílias em estado de vulnerabilidade para ajudar a gente a cultivar alimentos orgânicos que, num primeiro momento, ajudavam essas famílias a consumir esses alimentos orgânicos e num segundo momento, também ajudar a fazer, a produzir esses alimentos para os nossos restaurantes. E essa horta fica no topo de um prédio, certo? No topo do prédio, o nosso prédio da Tutóia, que é um prédio ícone, né, aqui de São Paulo. Mas você tinha falado para mim que essa horta é recorde, não é? É a maior É uma das maiores hortas verticais que a gente tem aqui no Brasil. E dá muito orgulho por ajudar essas famílias, por ajudar a gente a reduzir, né, a emissão de calor, né, ajudar a gente a fazer reaproveitamento, né, dos dejetos dos restaurantes e servir como fonte de alimento para todos nós, funcionários. Tony, tira uma dúvida minha aqui, ó. Você que viaja o mundo inteiro e está presente em todas as principais rodas desse mundo corporativo, né? Você consegue enxergar as vantagens e desvantagens, por exemplo, de cada país, né? Por exemplo, na cultura desse país a gente tem uma grande vantagem por as pessoas se comportarem desse jeito. Na cultura desse país a gente tem uma desvantagem para as pessoas se comportarem desse jeito. Por conta disso, as empresas têm que se comportar de um jeito num país, tem que ser diferente no outro. Então, por exemplo, o que a cultura do Brasil, por exemplo, traz pra gente de superpoderes pro brasileiro em termos empresariais e quais são coisas que você percebe, por exemplo, que outros países têm de superpoder que o Brasil poderia trazer para ele? Olha, eu sou meio suspeito para falar porque eu acho que nós temos um povo fantástico, né? E quando a gente fala do brasileiro, sem dúvida nenhuma, a criatividade... O brasileiro é criativo demais. Criatividade. Você sai uma reportagem há 1 minuto atrás em qualquer jornal, deu 25 segundos, o brasileiro já tem 45 artes diferentes para você compartilhar sobre isso. É muita criatividade num povo só. Muita. A resiliência... Então, o brasileiro é resiliente, né? Nós vemos o nosso povo aí enfrentando várias dificuldades, seu dia a dia, no transporte, nas suas relações profissionais, pessoais, e é um povo realmente resiliente. Uma outra característica que eu acho fantástica de nós brasileiros, somos um povo muito agregador, né? Muito inclusivo, né? Inclusivo, caloroso, que gera um ambiente positivo. Uma vez, só pegando um gancho, uma vez eu estava nos Estados Unidos, fui fazer uma reunião no Google, acabou a reunião, fiquei animado, tinha uma moça, fui dar um abraço nela pra se despedir, falar tchau, fica com Deus e tudo mais. Eu dei um abraço na moça. Foi uma das situações mais constrangedoras que eu já passei na minha vida. A moça, ela ficou tão agoniada, parecia que eu tava... Eu não consigo descrever a palavra, mas ela ficou agoniada, sem jeito. Meu Deus, com alguém me abraçando. Eu falei, gente, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu abracei a moça, será que eu fiz alguma coisa de errado? Não podia. Aí depois os brasileiros falaram assim, cara... Aqui não se abraça assim. Não tem essa de você estar feliz, me dá um abraço pra gente comemorar. Ou tchau, fica com Deus, tô aqui um abraço. Eu aperto de mão e esse é o máximo que a gente faz. Se a gente tiver um nível de intimidade muito maior, talvez em alguns anos ou meses a nossa amizade progrida pra um abraço. Entendeu? Então, só que o brasileiro, igual você falou, é muito inclusivo. Muito inclusivo, muito caloroso. Isso gera muita colaboração. Muita colaboração, que ajuda a todos nós a enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Dificuldades do dia a dia. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essas são características marcantes dos brasileiros. Eu morei, como você sabe, Thiago, eu morei fora muito tempo. Na China, tinha responsabilidade pelas nossas operações de aplicações, que a gente chama de Ásia-Pacífico, né? África, Ásia, Oceania, o leste europeu. E uma característica que me impressionou muito dos asiáticos foi a disciplina de execução. Essa foi uma característica que eu digo marcante nesses meus quase 3 anos vivendo fora, numa cultura diferente. A disciplina. Você viveu no México também, não foi? No México? México também.
durante quase 2 anos. Também uma experiência muito rica, né? Uma cultura de um povo. Qual o ponto forte que você enxergou assim do povo mexicano? Também essa questão da inclusão, das relações. Os latinos são muito inclusivos, né? Somos uma cultura demais, caloroso, né? Um povo alegre, um povo colaborativo, um povo que tem tudo para dar ainda mais certo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que nós, com essa evolução tecnológica, vamos poder capitalizar. Eu acho que a gente tem um desafio importante, que é a educação. Então, se eu pudesse dizer que o nosso grande desafio é ajudar ao acesso de toda a nossa população a uma educação de mais qualidade, acesso à tecnologia, acesso a esse mundo novo que se abre. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se a gente conseguir isso, a gente vai ver uma evolução tremenda nos próximos anos. Pegando um gancho nessa questão das culturas, se a gente for parar para pensar, eu acho que a gente consegue perceber, inclusive, onde cada país consegue se destacar, por exemplo, na área dos negócios, né? Quando a gente pensa, por exemplo, programação, quais são os países que mais se destacam, por exemplo, na programação, criação de softwares e tudo mais? A gente percebe que países disciplinados conseguem fazer coisas mais técnicas com mais velocidade. O brasileiro, ele é campeão em publicidade. Então, as campanhas mais premiadas do mundo normalmente são brasileiras, porque o brasileiro, a velocidade dele de criação é gigantesca. Então, se a gente for parar para pensar em pontos fortes que os brasileiros poderiam usar, talvez a tecnologia, pensando sobre isso, falava, então pense no marketing, use a criatividade. Então, talvez a gente fosse dar um conselho para um chinês, falar, cara, eu fui fazer um treinamento há uns 3 anos atrás, e aí esse coach, ele me ajudou a mapear meus pontos fortes. Ele falou assim, nos momentos mais difíceis da sua vida, esse seu ponto forte foi o que te ajudou a vencer todos eles, e sempre vai ser ele que vai te ajudar. E no meu caso foi a criatividade. A minha criatividade é o meu grande superpoder. Então ele falou, nos momentos mais difíceis, olhe para a sua criatividade e ela vai te tirar de onde você estiver e ela vai te colocar onde você precisa estar. Então, se a gente for olhar, talvez mapeando essa linha hierárquica de pontos fortes de países, talvez a gente olharia pro chinês e falar assim, cara, nos momentos mais difíceis, seja disciplinado. Continue sendo disciplinado e vai funcionar. Aí você olha pro brasileiro e fala, caramba, a gente não tem plano de saúde, não tem isso, não tem aquilo. Caramba, eu queria tal funcionalidade da minha empresa. Usa a criatividade. E o brasileiro se vira com pouco, né? Com pouco demais. E ele consegue, com a criatividade, com essa resiliência, com a colaboração, fazer coisas fantásticas. Quando você falou de tecnologia, muito pouca gente sabe que o Brasil é um dos 10 maiores mercados de TI no mundo. Sério? Sério. Sabia disso? Não sabia, não. Quando a gente fala de pool de talentos em tecnologia, quer dizer, pessoas formadas em tecnologia, o Brasil também é um dos 10 maiores Ou seja, o Brasil é um celeiro de tecnologia hoje. Celeiro de forma tecnologia. Pessoas. Celeiro de tecnologia. Agora, imagina se a gente puder exponencializar a educação. A gente pode esperar pelo governo? Acho que pode, mas eu acredito que o setor privado vai ser o grande acelerador disso, sabe? A gente, como empresários, como grandes empresas, ter escolas de tecnologia para ajudar a formar essas pessoas. Eu acho que isso nós pode... Nós temos esse papel. Todos nós, né? Governos, empresas e indivíduos temos o papel de aumentar a inclusão e o acesso da nossa população à educação de qualidade e à tecnologia. E não tenho dúvida que, se a gente fizer isso, o Brasil vai despontar ainda mais. E eu percebo assim, ó, pela nossa própria realidade, eu conheço muita gente. Eu tô imerso no mundo digital, né? As pessoas hoje que têm resultados exponenciais no Brasil, de maneira astronômica, 99% delas estão de alguma maneira linkadas ao mercado através da internet ou universo de tecnologia. Quando a gente coloca a lista dos homens mais bem-sucedidos hoje dos nossos tempos, metade dessa lista são caras que estão na era digital, estão envolvidos com tecnologia. Então, impérios que demoraram para ser construídos, sei lá, 100 anos para esse império ser construído, chegaram alguns meninos de 30 anos hoje, né? E construíram isso em 10 anos. Então eu acredito que, se o brasileiro quiser fazer com que o negócio dele seja exponencial, se ele tem uma mentalidade empreendedora, quer criar um negócio, a gente usar a nossa criatividade e a gente entender que a internet e o mundo da tecnologia é o caminho, a evolução que a gente esperaria para o Brasil acontecer talvez nos próximos 100 anos, nossa, o Brasil vai demorar demais para mudar. Talvez, se a gente colocar tecnologia nisso, a gente pode talvez fazer essa evolução em 10. Sem dúvida nenhuma. Sobretudo quando você olha hoje o advento do que a gente chama de cloud computing, né, que é computação em nuvem. No passado você precisava investir milhões e milhões para ter acesso computacional de qualidade. Hoje você consegue ter acesso a capacidades computacionais de forma muito acessível através da computação em nuvem. Por exemplo, se a nuvem nossa, nuvem IBM, você consegue ter acesso a
inteligência artificial, algoritmos, né, que entendem os dados, né, que a gente chama de analítica avançada, hiperautomação, de uma forma muito acessível. Você não precisa mais investir, comprar os computadores, criar uma empresa, um ambiente de TI, investir em software. Simplesmente paga o consumo do serviço e você tem acesso a todas essas capacidades computacionais. Nós, na IBM, temos duas iniciativas muito importantes e relevantes nesse sentido. A primeira delas, que eu fico muito feliz de ter lançado no Brasil, é o que a gente chama de IBM Open Ventures. A gente já conversou sobre isso. Sim. Que é como nós conseguimos fomentar o acesso à tecnologia de ponta às startups, às microempresas do Brasil. Então, nós incentivamos o acesso ao que tem de mais desenvolvido de inteligência artificial, supercomputação, cloud, hiperautomação, sensorização, para essas empresas, para que elas possam efetivamente repensar seus modelos, seus produtos, seus serviços à luz da evolução tecnológica. Esse é um programa super acessível, é um programa que tem feito a diferença em muitas empresas de todos os tamanhos. A IBM Open Ventures é um programa que me deixa muito feliz. Um segundo é toda a parte de educação, né? O que a gente chama de Skills Academy, né? Proporcionar educação e acesso a conteúdo de altíssima qualidade através das nossas áreas de educação online, né? Através dos nossos parceiros. Como é que as pessoas podem ter, por exemplo, você falou dessa área de educação, para a galera poder acessar? Como é que eles fazem hoje para poder acessar? Há diversas formas, né? Elas, desde acessar... Tem algum site, alguma coisa específica? Nossos sites, depois eu passo para você o nosso site, até os nossos parceiros. Um exemplo super legal, quando a gente fala de inteligência artificial, que está dentro dos diversos soluções, a gente tem uma parceria, por exemplo, com a Sampo, que é o LIT, que é a primeira plataforma de educação usando inteligência artificial que ajuda você a entender a necessidade de conteúdo, personalizar de forma individualizada para cada profissional, para cada estudante. Isso que você falou é surreal, porque quando a gente pensa no nosso sistema de educação, uma coisa que é muito frustrante para todo mundo é você pensar, se eu quiser ficar bom em algo, eu vou ter que aprender das 100 coisas que eu vou aprender, 70 delas eu não vou usar. Ou seja, 70% do tempo é rasgado, é jogado no lixo com grade de coisas que a gente não precisa estudar. Ou com conteúdo que a gente já viu. Então a inteligência artificial, 3-4 vezes, ela consegue fazer o seguinte, ela consegue, que a gente falou, tirar a duplicação de conteúdo e direcionar exatamente o que você precisa naquele momento. E mais, entregando aquele conteúdo da forma como você melhor absorve, que pode ser... Que você mais gosta, né? Mais gosta. Eu quero ouvir, não, eu quero ler, eu quero... Não, isso. Eu prefiro assistir um vídeo, ouvir um podcast, fazer uma leitura ou fazer a combinação desses conteúdos. E o que é interessante, muitas vezes, para cada disciplina você tem uma forma de entrega desse conteúdo. Imagina você conseguir fazer isso na medida que você interage com a plataforma. É o que a gente chama de Netflix da educação. Porque, para os que não conhecem, LIT, nosso grande parceiro, Sampo, a entrega de conteúdo usando inteligência artificial. Só pegando um gancho, porque assim, a gente foi ensinado de que aprender não tinha que ser prazeroso, né? Então assim, você tem que aprender porque você tem que aprender, pronto e acabou. Agora, a gente poder escolher o jeito que a gente aprende, a maneira como a gente aprende, a gente consegue unir entretenimento, diversão com educação. Ou seja, as pessoas vão aprender muito mais, porque inclusive tem alguns testes que eles fizeram, agora tem uma nova linha de medicamentos que são os gummies, né? Então as cápsulas agora têm gosto. Entendeu? São gostosas. Faz com que as pessoas tomem medicamentos e continuem tratamentos que antes eram ruins por conta do gosto dos medicamentos. Agora, se curar ficou mais fácil porque a gente tem prazer em tomar o medicamento. Aprender ficou mais fácil porque a gente tem prazer em estudar. E na era exponencial que a gente vive, não dá pra gente pensar que a educação vai ser linear, né? Você faz um curso, fica aqueles 10 dias, um mês, um ano, só fazendo curso. O que a gente chama da educação, ela também é híbrida. Você pode fazer, se preparando para uma apresentação, você pode se educar. É o que a gente chama das pílulas de conhecimento, né? Você pode, naquela preparação, fazer um curso, um mini curso, pegar um determinado conhecimento da melhor forma que você quer obter aquele conhecimento e se educar. Ou você pode fazer um curso mais extenso, né?
e em paralelo com a tua atividade profissional. Então, você tem diversas formas e que exponencializam e transformam a educação em algo muito mais prazeroso. Pô, show de bola. A gente vai ter que marcar outro papo desse aqui, porque daria pra gente falar umas 12 semanas consecutivas sem sair daqui, só trazendo comida e água pra gente poder falar, porque é muito legal a gente poder falar do futuro, falar de tecnologia, o quanto isso pode mudar e já tá mudando a nossa vida, né? Beleza, pra gente poder finalizar com chave de ouro, se você pudesse deixar um recado pros empresários brasileiros hoje, assim, tipo, a frase final do Tony, o conselho final nesse período que a gente tá vivendo, qual é o conselho ou que você daria pros empresários brasileiros, talvez pessoas que estão começando, pessoas que estão passando por grandes desafios nessa nova era que a gente tá enfrentando agora? Qual que é a última frase do Tony? Olha, no mundo exponencial que a gente vive hoje, tudo é possível. Alinhe essa capacidade empreendedora que vocês têm ao conhecimento e às possibilidades que as novas tecnologias trazem, e vocês vão fazer coisas brilhantes, né? Vocês vão ver que o mundo de possibilidades é infinito.